Eu te falei que tinha mais conteúdo, você continuou me acompanhando aqui porque você é um cara dedicado, você é uma pessoa dedicada, você é uma mulher dedicada e você está aqui para você aprender eletricidade, porque isso cai no seu ensino médio, cai no seu Enem, cai no seu vestibular. Tá bom? Gente, sobre o que cai no seu Enem, no seu vestibular, quase sempre vai ser o que eu coloco aqui, só que contextualizado. Ele vai te colocar uma historinha ali, né? Eu já resolvi algumas aqui com você no meu canal, né? Se você está me acompanhando há muito tempo, você já viu, né? Que é chamada na playlist de questões de vestibulares. Vale a pena você dar uma olhada lá, porque lá eu ponho a questão na íntegra e resolvo ela. Beleza? E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu também te ajudo. Monto um vídeo para você ou te respondo ali mesmo. Olha aí, gente, número 8, 9 e 10 da sequência. Se você é meu aluno, você necessariamente tem que fazer estas questões aí. Vamos dar uma olhadinha aqui em como a gente vai fazer a 8 e o que eu tenho que discutir com vocês. É um cálculo, é a noção de conceitos, o que será que é? Olha aí. 8. O que acontece quando se acrescenta elétrons em um ponto isolante em um ponto de um isolante e de um condutor? Então vamos definir aqui com vocês duas coisas. A gente vai definir aqui com vocês o que é um material isolante e o que é um material condutor, né? Condutor. Você já deve ter percebido, gente, que nem sempre que o que te dá choque é aquilo que conduz. Como assim? Às vezes você está com uma blusa de lã e você esfrega ela, e aí você vai tirar a blusa, e aí você toca em alguém, e daí a pessoa te dá um choque, ou a mesa de madeira te dá um choque, ou alguma coisa, o seu computador, o seu celular te dá um choque. Então significa que nem sempre o que é condutor que está com eletricidade. Então, tudo pode ter eletricidade. A gente já viu isso na questão número 7, né? Que tudo tem eletricidade, mas significa que quando as cargas se somam, ele fica negativo. Mas às vezes você fica eletrizando ele. A gente vai falar disso já nos processos de eletrização, que é a nossa aula teórica aqui na nossa próxima aula, tá? A gente pode eletrizar isso deixando ele com um excesso de carga. Se esse material ele é isolante, o que que ele é material isolante? Significa que as cargas elas não vão correr pelo material, né? Vamos pensar, vamos considerar aqui um material que é muito famoso, vou tentar desenhar ele aqui, ó, que é a nossa famosa borracha. Então, se eu tenho uma borracha, e aí, ó, você já deve ter percebido aí que a borracha ele é um material que todo mundo tem aí na escola, e muitas pessoas aqui falam assim, a borracha ela é isolante. A borracha, então, ela não tem carga elétrica? Não, ela tem carga elétrica sim. Inclusive, eu consigo carregar ela. Vamos considerar que a gente carregou ela com cargas positivas, né? Aí significa que o meu outro corpo, né, o corpo que eu carreguei ele, vamos considerar que é uma flanela. Ela ficou, então, negativa. Sempre tem que ter essa troca, tá? Só que quando essas cargas estão aqui na borracha, né, elas vão continuar localizadas naquele mesmo lugar ali. Isso define um material isolante, né? Diferente de um material condutor, vamos considerar que um material condutor é uma tesoura, aquela tesoura que a sua avó tem, que ela é inteira de metal, né? Essa minha tesoura, se eu pegar, errei o lado da tesoura, aqui. Essa minha tesoura, se eu pegar ela e eu ver que ela é metálica e eu carregar essa minha tesoura, então vamos considerar que eu carreguei a pontinha dela aqui, ó. Eu deixei ela negativamente, eu dei excessos para ela ali de elétron. Logo, esses elétrons vão correr pelo material, eles são conduzidos, fazendo com que tenha então uma distribuição dessa eletricidade ao longo do material, né? Então a diferença de isolante para condutor é os dois podem se eletrizar, mas o isolante mantém a eletrização naquele lugar ali, então, não levando ele para outro lugar. O condutor conduz, leva essa eletricidade, essa falta ou esse excesso, né? Ele leva ele de um lado até o outro. É isso que define, então, um condutor. Fechou, gente? Isso responde o quê? Isso responde a nossa número 8. Fechou? Rapidinho, né? Verbal é mais rápido. Vamos lá, então, na nossa número 9. Na número 9, gostei de escrever de vermelho. Vou voltar para nossa seriedade aqui, ó. Vamos tomar uma água, respirar, não esquece disso. Pronto. Olha aí. Que tipo de carga elétrica se movimenta em um fio metálico? Por que que ele perguntou isso desse jeito? Por que que eu perguntei isso desse jeito? Vamos considerar aqui então um fio metálico. Primeiro que ele não é de borracha, ele é de metal. O metal é um condutor, igual era o exemplo da minha tesoura ali então, ó. Quando a gente tem aqui então um condutor,
né? E a gente considera que tem alguma coisa se movimentando dentro dele. O que que seria isso? Seria a eletricidade. O que ele quer que você entenda ali, gente, é que esse material que você tem ali, considerado um fio de alumínio, um fio de cobre, ele é feito de quê? De alumínio e de cobre. Só que ao redor de cada átomo desse material, eu possuo ali uma camada elétrica. Essa camada elétrica é onde estão os elétrons. E olha que interessante. Se eu quero levar se eu quero levar os meus elétrons da esquerda para a direita aqui, ó, eu quero trazer eles para cá. Então eu faço com que esse lado fique positivo e aí tudo que é negativo vai para lá, inclusive os que estão longe. E aí então quem vai se movimentar ao redor disso daqui, deixa eu fazer isso aqui com uma intensidade um pouco maior. Quem vai se movimentar ao redor disso daqui são os elétrons. É eles que vão vir de um lado para o outro, de um átomo para o outro até chegar mais próximo da parte positiva, até chegando a tocar nela, né? Quando toca dá um choque, tá bom, gente? Até chegando a tocar nela. Então, ó, qual o tipo de carga elétrica se movimenta? A carga do elétron, que ela é negativa. Qual é essa carga do elétron? É a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Essa é a nossa carga elementar. Beleza? Esse azul ficou horrível, hein? Vou trocar de cor. Mas ficou claro isso, gente. Ficou claro ali que quem se movimenta na parte do nosso material, não importa qual é o material, tá? Quem vai se movimentar ali sempre vai ser o nosso elétron. E ele caminha pela eletrosfera, tá? Ele caminha pela parte elétrica aqui, ó. É considerado, é o que a gente chama de elétrons livres. Escrevam isso que é interessante pro seu repertório aí pro Enem, tá? Elétrons livres. Gente, aqui a gente tem então uma outra noçãozinha com a questão número 10. Bora lá. Número 10. O que são elétrons livres? Eles existem nos materiais condutores ou nos isolantes? Por que que não tem elétrons livres nos isolantes? Tá? Gente, porque seria assim, ó. Os condutores, a gente tem ali os materiais que a gente chama de materiais metálicos, né? Então essas bolinhas que eu faço aqui é para representar ali o cobre, representar o alumínio, né? Inclusive, se eu tiver dois materiais diferentes, vamos colocar aqui um fio na frente do outro e falar que um é de um material, outro é de outro. Então eu vou ter elementos diferentes. Mas ao redor desses elementos, eu tenho então as minhas camadas elétricas. E por que que os materiais que eu tenho elétricos têm essa propriedade e os outros materiais, que são os materiais não elétricos, isolantes, não têm? Por causa das camadas eletrônicas, gente. Eu vou fazer bem nesse cantinho direito aqui que você acha, talvez você entenda um pouco melhor, né? Se eu tenho ali, ó, os materiais na nossa tabela periódica da primeira os materiais leves que eu tenho, eles só têm elétrons na primeira camada. Eles são os materiais ali que eles não têm tantos elétrons. Eles têm um, têm dois elétrons, né? Na segunda linha da camada ali da tabela periódica, eu tenho até na segunda linha eu tenho a segunda camada. Então eu tenho ali mais alguns, mas não são muitos. Isso significa que a parte positiva está sempre mantendo eles bem próximos, está sempre mantendo eles juntos do núcleo. Não tão juntos, né? Não chega a se chocar, mas eles criam então essas camadas. Agora, conforme eu vou ficando cada vez mais longe, eu tenho materiais mais pesados, como o ferro, o níquel, e aí esses elétrons das camadas mais de fora aqui, por exemplo, da camada já da 5 já, né? Na camada 5S, na camada 5D, enfim, na camada que você tem lá em cima, os elétrons não estão tão perto do meio, que é o que mantém eles presos. Ou seja, de repente, ele fica mais perto de um outro meio, e aí ele fala o quê? Ele fala: opa, ao invés de eu ir para a parte que é do meu átomo, eu vou para o outro. E esses elétrons que estão mais lá fora são chamados de elétrons livres. Beleza? Um outro nome para essas camadas de fora é a camada de valência, né? Então é interessante que você saiba isso também. Então não são os elétrons lá daquele meinho que está perto das camadas mais próximas ali. São os elétrons das camadas mais longes. E isso só acontece com materiais metálicos, que são os materiais condutores, né? Então, quem conduz são os metais, é o metal, beleza? São os materiais condutores. E os que não são metálicos, eles fazem ligações químicas, gente, e essas ligações químicas, elas neutralizam a camada de valência, fazendo com que ele fique ligado na ligação atômica, na ligação molecular. Fui claro com isso? Então ele mantém ali os átomos ligados e não é livre.
tá? Um exemplo de uma ligação aí em que ele não é livre é uma ligação covalente, que é a ligação do H2. Se você sabe qual é a ligação do H2, olha que legal. Eu tenho dois átomos de hidrogênio e aqui ao redor deles eu tenho um compartilhamento de elétrons, que é uma camada, que é uma ligação covalente, né? Então, nesse caso aqui, eu não tenho elétrons livres. Por quê? Porque o elétron desse H combina com o elétron daquele H. Aí ele fica fazendo esse joguinho e mantém os dois presos. Eles não estão livres. Fui claro com isso? Diferente de um material metálico, né? Isso aqui é um outro repertório também muito importante aí para o seu Enem, para o seu vestibular. E aí, diz aí nos comentários, gente. Fui claro, consegui ajudar vocês aí com a medida de carga elétrica, com a noção dos exercícios. Espero ter ajudado vocês. E se você é meu aluno, você tem que entender esses exercícios e resolver eles para mim e me entregar. Belezinha, gente? Por enquanto é isso, tá? Eu vou continuar aqui na playlist com vocês. E agora nossa próxima noção é processos de eletrização e os princípios de atração e de repulsão. Então continua comigo aqui e muito obrigado até por enquanto. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.